Abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Eu tenho certeza que veio alguém aqui nessa noite para ouvir a voz do Senhor, para buscar uma direção de Deus, e Ele tem algo a dizer ao seu coração, amém? Diz assim o texto, Lucas capítulo 5, versículo 1. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Em algumas versões está escrito Mar da Galileia, né? Entrando e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e sentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isso, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar nessa noite, em nome de Jesus, irmãos. Coloque sua mão no seu coração, se você puder. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós declaramos que tu és adorado, bendito e bem-vindo neste lugar. Nós reverenciamos, Senhor, a tua presença. Declaramos que a tua palavra é bem-vinda em nosso meio. Que todo espírito, Senhor, que se levante e que se oponha contra a tua palavra nessa noite não prevaleça. Que todo espírito que não te glorifique seja abatido nessa noite, Pai. Que toda inquietação, que toda murmuração, que toda dúvida, que toda perturbação, que toda incredulidade estejam a partir de agora banidos dos corações, mentes e ouvidos daqueles que ouvem a tua palavra. Que a tua mão, Senhor, que a tua boa e poderosa mão esteja sobre a vida de todos aqueles que se assentam nesta noite para ouvir a tua voz, e que a resposta que a tua igreja e que os teus filhos precisam possam fluir do teu trono nesse momento. Glorifica, Senhor, o teu nome nessa noite. Me ajuda, Senhor, a explicitar a tua palavra. Que a tua palavra não volte vazia e que a ti sejam dada toda a honra e toda a glória que esta igreja tem a te oferecer e que a ti são devidas. Assim nós oramos e te pedimos, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, esse texto que nós lemos nessa noite é um texto muito conhecido por nós, pela igreja do Senhor. Eu fico muito feliz, né, depois de algum tempo, se bobear, tem mais de ano que eu não prego sobre Pedro, de poder pregar sobre Pedro, que é o meu personagem predileto na Bíblia, né? Eu amo a vida de Pedro, eu me identifico muito com Pedro e com aquilo que Pedro viveu enquanto as suas experiências com o Senhor. Mas esse texto, ele nos leva para um momento da vida do apóstolo Pedro e também do seu relacionamento com Jesus, que vai transformar uma noite de trabalho, uma noite muito mal sucedida. Sabe aquela noite em que a gente preferia, ou aquele momento da vida que a gente preferia não ter vivido esse momento? Alguém já passou por isso? Um dia, um tempo, um período da vida que você fala: olha, se eu pudesse, eu apagava esse tempo da minha vida, eu apagava esse período, eu apagaria esse dia da minha história, porque nada de bom aconteceu nesse tempo. É isso que está acontecendo na vida de Pedro e de alguns discípulos também.
uma noite de muito trabalho, uma noite de muito empenho, uma noite de pesca mal sucedida. Mas ao se encontrar com Jesus, ao se aproximar de Jesus, ou ao viver uma experiência com Jesus, Pedro e companhia tiveram uma noite mal sucedida, transformada num tempo de milagres, irmãos. É isso que se encontrar com Deus proporciona, é isso que ter Jesus na nossa vida pode fazer por nós e em nós. E aí, olhando aqui para esse texto, né, a gente vai perceber que, ao contrário do que muitos pensam, eu já vi alguns pregadores, eu já vi até alguns professores dizendo, pastor Gesiel e pastor Renato, que esse encontro de Jesus com Pedro na beira do mar da Galileia ou do lago de Genezaré foi o primeiro encontro que eles tiveram. Que esse texto que nós lemos aqui faz parte do primeiro encontro de Jesus com Pedro, mas essa não é uma verdade, não é isso que aconteceu. O que acontece aqui? No Evangelho de João, no capítulo 1 e também no versículo 42, nós vamos ver Jesus se encontrando com Simão. E nesse capítulo 1 de João, no versículo 42, Jesus, ele olha para Simão e ele diz assim: tu és Simão, filho de Jonas. Ou seja, o que Jesus está dizendo para ele? Eu conheço a tua história, eu conheço o teu passado, eu sei de onde você vem, eu sei qual é a tua raiz, ou seja, você é filho de Jonas. Algumas versões vão dizer Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas. É isso que Jesus diz para ele: eu conheço o teu passado. E aí, dando continuidade a essa história e a esse contexto, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 42, aí Jesus vai dizer assim para ele: e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O que significa isso, pastor Alberto? Jesus está dizendo para ele: eu conheço o teu passado, mas eu também conheço o teu futuro. Eu sei de onde você vem, mas eu também sei onde você vai chegar. Eu sei quem tu é nesse momento, ou seja, tu és Simão, tu é filho de Jonas, mas eu sei em quem você se tornará. Tu serás chamado Cefas, tu serás chamado Pedro. Eu tenho conhecimento daquilo que vai acontecer na sua vida. O que a gente entende aqui nessa noite, irmãos, e a gente poderia fazer uma breve analogia ou uma breve junção dessa fala de João capítulo 1, versículo 42, com aquilo que a Bíblia vai declarar lá em Romanos capítulo 4, no versículo 17, na parte B do versículo 17 de Romanos capítulo 4, onde a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. O que Deus, na verdade, o que Jesus, que também é Deus, estava dizendo para Pedro: Pedro, eu conheço a sua vida, eu sei de onde você vem e eu sei para onde você vai. Ou seja, eu chamo as coisas que não são como se já fossem. O que Jesus está dizendo para Pedro é: vai chegar um tempo na sua vida, Simão, vai chegar um tempo na sua história, vai vir sobre você um tempo que vai ser tão especial, mas tão radical, que vai ser tão grande para a sua história, que até o seu nome vai ser mudado. O que eu tenho para fazer, Simão, na sua vida é tão poderoso, que até o seu nome vai ser mudado. Alguém recebe essa palavra dessa noite sobre a sua vida? Eu não sei como você é enxergado pelas pessoas, eu não sei como você é visto, eu não sei quais são os nomes que as pessoas dão a você, eu não sei quais são os rótulos que as pessoas colocam sobre você, eu não sei o que as pessoas dizem sobre você, mas eu sei de uma coisa nessa noite: para quem acredita nessa palavra e para quem recebe essa palavra, chegará um tempo tão grandioso na sua vida, chegará um tempo tão radical na sua vida, que até a forma que as pessoas te enxergam, te observam e te rotulam será mudado. Você recebe essa palavra sobre a sua vida nessa noite? O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, tu serás. Aqui está no futuro, irmãos. Algumas versões vão dizer: chegará o tempo. Haverá, Simão, o tempo
O que Jesus está dizendo para ele? Porque eu tenho, irmãos, os meus pensamentos a respeito de Pedro. Eu achava esse cara aqui meio ansioso também, né? Proativo, mas muito ansioso também. A gente pega alguns comportamentos, algumas falas de Pedro, que a gente vai perceber um certo quê de ansiedade sobre a vida desse homem. Então Jesus está dizendo para ele: Pedro, na verdade, Simão, chegará um tempo, não é hoje, não é agora, mas haverá um tempo de mudança radical sobre a sua vida. Então é esse o primeiro encontro de Jesus com Pedro. O primeiro encontro deles não acontece na beira do mar da Galileia, ou na beira do lago de Genezaré, não, acontece aqui. Só que antes desse encontro que nós lemos, né, onde a Bíblia fala sobre a pesca maravilhosa, houve ainda um segundo encontro. E onde está, pastor Alberto, relatado esse segundo encontro? Capítulo 4 do Evangelho de Lucas, no versículo 38. Lá está escrito assim, irmãos: ora, levantando-se Jesus, saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. E estando a sogra de Simão enferma, com muita febre, rogaram-lhe por ela. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta imediatamente a deixou, e ela se levantou e os servia. Agora, não sei se você consegue perceber que o nível, pastor Renato, de intimidade aqui, de relacionamento, já está mudando. O primeiro encontro foi na beira do rio. O segundo encontro agora é onde? Já dentro da casa da sogra de Pedro. No primeiro encontro de Pedro com Jesus, Jesus fala sobre o futuro de Pedro. Eu sei o que você será, eu sei onde você chegará, eu sei o que você viverá. E agora, nesse segundo encontro, Jesus está fazendo um milagre na família de Pedro. Vamos lá, irmãos, pensa comigo aqui nessa noite, só para você tentar, na verdade, acompanhar aqui o meu raciocínio e para a gente chegar naquilo que Deus tem a nos dizer nessa noite. Entra você nessa história e imagina você no lugar de Pedro. Imagina você, e eu estou falando aqui de Jesus, tá? Não estou falando aqui dessa profetada que tem hoje aí por aí afora não, né, irmãos? Que revela CPF, que revela a cor da peça íntima, não é isso. Eu estou falando de Jesus. Imagina você tendo um encontro com o profeta dos profetas. E nesse primeiro encontro, esse profeta olha para você e diz assim: eu te conheço. Aí você fala: como assim? A gente nunca se viu. Como é que você me conhece? Eu te conheço. Eu sei que você é filho de Jonas. Eu conheço a tua história, eu conheço a tua trajetória, eu sei de onde você vem. Mas deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu sei onde você também chegará. Eu sei o que você viverá. Eu sei as coisas que você romperá. Eu sei o lugar que você habitará. Eu sei. Isso já mexeria com a gente ou não mexeria? Mexeria. Aí, você tem um segundo encontro com esse profeta. Alguém da tua família está muito doente. Alguém da tua família, nessa época aqui, nesse contexto, irmãos, febre levava à morte, né? Alguém da sua família está muito enfermo, está muito doente. Aí esse profeta que antes te revelou e te disse: eu sei quem você é, sei onde você chegará. Agora olha para você, entra na sua casa, na verdade, ora por aquele familiar seu que está muito enfermo, e aquele familiar fica curado imediatamente. Sabe qual seria a minha postura, irmãos? De verdade, eu ia começar a andar atrás desse homem. Eu ia seguir esse camarada. Eu quero aprender com ele, eu quero viver dele, eu quero saber o que ele tem, eu quero conhecer mais a ele, eu quero estar próximo dele. Só que Pedro não, irmãos. Pedro não vira um discípulo. Na verdade, no meu caso, pensando aqui com os meus botões, eu ia querer me tornar um discípulo desse homem. Quem é esse homem? Que nunca me viu, fala do meu passado e revela o meu futuro. Quem é esse homem que entra na minha casa, ora por alguém que amo, e esse alguém é curado? Eu quero me tornar discípulo desse homem. Só que não é isso que acontece com Pedro. Pedro não adota essa postura. Pedro, ele ainda não se torna um discípulo de Jesus, e ele se contenta em apenas ser um seguidor de Jesus. E aqui está o grande X da questão, porque talvez você me pergunte assim: pastor, mas qual é a diferença, ou há diferença de seguidor para discípulo? Muita diferença, irmãos. Quer ver algumas?
O seguidor, ele vai sem compromisso. O seguidor, ele vai para ver no que vai dar. Vou lá ver no que vai dar. Eu vou lá ver como vai ser. Eu vou lá espiar o que está acontecendo. O seguidor, se tiver movimento, se tiver barulho, se tiver milagre, se tiver algo que preencha o seu coração, que vá de encontro aos seus desejos, ele fica. Mas quando não tem mais milagre, ele vai embora. É por isso que Jesus era perseguido por algumas multidões, porque basicamente as multidões, elas são formadas apenas por seguidores, que vão para ver, que vão para assistir, que vão para ter uma experiência, que vão por ir. Seguidor, irmãos, eles só ficam enquanto tem pão e peixe. Agora, qual é a diferença de seguidor para discípulo? Seguidor fica enquanto tem pão e peixe. Discípulo, ele permanece no tempo da escassez. Quando tem, o discípulo está. Quando não tem, o discípulo também está. O discípulo, ele permanece independentemente do resultado. Tem milagre, o discípulo está ali. Se não tiver, ele fica também. Discípulo, irmãos, ele não está preocupado com o resultado. Discípulo, pastor Gesiel, está preocupado em aprender com o mestre. Discípulo está preocupado em ficar perto do mestre. Ele está preocupado, irmãos, ele não está preocupado apenas com coisas terrenas. Ele está preocupado em aprender o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. O seguidor, ele vive de momento. O discípulo, ele vive de ensinamentos que vão mudar a sua vida e não apenas o seu momento. Você está conseguindo entender isso aqui nessa noite? O seguidor, irmãos, ele fica esperando pão e peixe. Quando que o milagre vai acontecer? Quando que Deus vai usar fulano para trazer o pão, para trazer o peixe? Discípulo é diferente. Discípulo é um pescador. Por isso, quando Jesus chama Pedro para ser discípulo, chama Simão para ser discípulo, Jesus vira para ele e fala assim: a partir de hoje tu serás um pescador de homens. Você vai sair, Pedro, da condição de ficar igual filhote de passarinho no meio dos cultos por aí, com a boca aberta, esperando que alguém jogue dentro da sua boca o alimento. Não, você não vai viver mais disso. Você não vai mais viver daquilo que as pessoas vão fazer por você, ou que as pessoas podem fazer por você, Pedro. A partir de hoje tu será pescador, ou seja, eu te constituo como discípulo para que você seja. Quem é o pescador, irmãos? É aquele que busca alimento para ele e alimenta os outros também. Um seguidor se ganha, um discípulo se faz, irmãos. O seguidor, ele entrega até uma parte. O discípulo entrega a sua vida inteira. Geralmente, quando você se depara com um murmurador no meio das igrejas, é seguidor. Todas as vezes que você se depara com um discípulo, ele é aquele que nega a si mesmo. O seguidor, irmãos, ele é condicionado pelas circunstâncias. Sabe como é que é? Tá favorável, tá aquela música, né? Tá tranquilo, tá favorável, ele tá. Tá bom para mim, pastor, ele tá. Ele não vai. Agora, o discípulo, ele aproveita a circunstância para mostrar a sua fé. Pastor, o senhor veio aqui nessa noite pregar e falar que um seguidor não é valioso. Não, eu não estou falando isso. Para Jesus todo mundo importa. Para Jesus todo mundo tem valor. O que eu vim falar aqui nessa noite é: o seguidor, ele tem valor, mas o discípulo, ele é indispensável. O discípulo não é negociável. O seguidor, ele mora ao lado de Jesus, ele habita ao entorno de Jesus, mas o discípulo, ele habita no coração de Jesus. E por que eu estou falando isso nessa noite? Porque até o capítulo 5 de Lucas, o que a gente vê?
Um Pedro apenas seguidor. Só segue. Só está ali perto. Aí no texto que nós lemos, irmãos, Pedro vai fazer uma das coisas que ele mais sabia fazer na vida, que era pescar. Os pescadores daquela época eram considerados como algumas das pessoas mais inteligentes. Por quê? Porque eles molhavam a ponta do dedo com saliva, com cuspe, né? Levantavam o dedo para cima. E ao sentirem o bater do vento naquele dedo molhado por saliva, eles na frente do mar, diante do mar, eles olhavam para aquela infinidade de água e diziam: pode jogar a rede ali, porque ali vai ter peixe. Jogava a rede lá e tinha peixe lá. Pela lua, pela maré, pelo bater das ondas, eles sabiam exatamente onde o peixe estava, ou onde os peixes estavam. Pode levar o barco para ali, joga a rede ali, porque é tiro certo, é jogar a rede e pegar peixes. E aí eu estou falando de um Pedro para você nessa noite, que está indo para o mar fazendo aquilo que ele era excelente em fazer. Irmãos, e coisa boa é quando nós fazemos aquilo que nós somos excelentes em fazer. Mentira ou verdade? Coisa boa é fazer aquilo que você domina. Luiz, tadinho, tá cansado, né? Ele, Cassinha, nem veio hoje, tá liberado em nome de Jesus. Tem uns irmãos. Vinícius, tá aí? Ah, esse é crente, esse é discípulo. Brincadeiras à parte, a galera tá aqui, irmãos, pintando a igreja aqui, preparando tudo. E aí eu cheguei aqui, eu fiquei vendido. Falei: rapaz, como é que eu vou misturar tinta? Como é que eu vou bater com rolo pra lá, com rolo pra cá no primeiro dia que a gente veio? Aí chega Luiz de Cassinha, né? Diácono Luiz, arruma tudo, tal, bota a quantidade certa de tinta. Enquanto eu tinha pintado um quadradinho aqui, ele e Ricardo já tinham pintado aquela parte toda. Eu falei: não dá pra competir. Aí teve uma hora que eu falei: não, eu vou competir, eu tenho que chegar perto deles, mas eu não domino isso. Eu tava aqui ajudando, na verdade até atrapalhando, porque depois eu vi eles retocando umas partes ali do que eu fiz, né? Foram passar o rolo por cima. Por quê, irmãos? Porque coisa boa é você trabalhar na área que você domina, fazer aquilo que você faz com excelência. E nessa noite Pedro, ele chama alguns sócios que ele tinha. A Bíblia fala que eram sócios dele, e diz assim: vamos pescar. Vamos fazer o que a gente sabe fazer. Vamos fazer o que a gente faz de melhor. E eles vão para o mar pescar. E quando eles estão no meio daquele mar, eles jogam a rede para o lado, não pegam nada. Jogam rede do outro lado, não pegam nada. Eu imagino que eles já tenham começado a ficar meio frustrados naquele momento. E aí, vamos levar o barco um pouco mais para ali. E jogam o barco lá, molha o dedo com saliva, levanta, o vento bate. Não pode jogar ali, que ali é certeiro. E quando eles jogam, o cardume de peixe que estava ali sumiu. Ou seja, é uma madrugada inteira jogando rede, é uma madrugada inteira trabalhando, uma madrugada inteira se esforçando, e daqui a pouco a madrugada vai embora. Todos estão olhando um para os outros dentro daquele barco. O dia está amanhecendo, e talvez esses homens tenham começado a conversar, dizendo uns para os outros: a gente não devia ter vindo hoje. O que a gente veio fazer aqui, cara? Parecia que ia dar certo. E Deus sabe com quem Ele fala nessa noite, irmãos. Quando essas coisas acontecem na nossa vida, alguém já viveu aqui uma situação que tinha tudo para dar certo e no final pareceu que deu errado? Alguém já viveu um tempo desse assim? Qual é a pergunta que a gente faz geralmente quando isso acontece? O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Onde foi que a gente errou? E isso aqui vai contrapor uma máxima que eu aprendi com meu pai. Desde pequenininho, meu pai me ensinou uma coisa. Meu pai falava para mim assim: filho, se você estiver no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, tudo vai dar certo. Eu estou contando uma história para vocês aqui, irmãos, de homens que estavam no lugar certo. Quem quer pegar peixe vai para quê? Vai pegar onde? No mar, é ou não é? Dá para pegar peixe no alto da montanha? Não. Então estão no lugar certo. Estão com as pessoas certas.
pescadores profissionais, excelentes no que fazem, inteligentes, estão na hora certa. É por isso que você, quando vai para a praia, fica até mais tarde na beira da praia, é à noite que você vê aqueles barquinhos partindo mar adentro. Por quê? Porque o momento melhor de se pescar bons peixes é pela madrugada, onde existe uma oxigenação diferente na água e os peixes se aproximam da superfície. Então, esses homens estão no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Talvez eu pregue para alguém nessa noite que não esteja entendendo algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, porque você, ao pensar naquilo que você está vivendo, você está dizendo assim: mas eu estou andando com as pessoas certas. Mas eu tenho ido, pastor Gesiel, no lugar certo. Eu estou na hora certa. Irmãos, eu estou desenhando esse cenário aqui só para você entender como estava o coração de Pedro e daqueles outros discípulos. E agora é o pior momento, que é voltar para casa de mãos vazias. Chegar em casa sem nenhum peixe sequer. É aquele momento da nossa vida que a gente sai de casa e diz assim para a família: ó, eu vou para a igreja buscar a resposta, eu vou para a igreja buscar a cura, eu vou para a igreja buscar o direcionamento, eu vou para a igreja buscar a solução, eu vou para a igreja buscar uma palavra. E aí a tua família fica em casa cheia de expectativa para o momento que você vai voltar. Só que quando você volta de mão vazia. Dá uma frustração, não dá, irmãos? Eu fui no lugar certo, na hora certa, estar na companhia de pessoas certas. Eu estou falando de homens frustrados, que desceram do barco e começaram a lavar as redes. E o problema aqui de lavar as redes é o seguinte: as redes naquela época eram redes muito pesadas, não eram redes de nylon, né, como nós temos nos dias de hoje, de um material mais leve. Eram redes feitas de pele de animais. Então aquilo, quando molhava, irmãos, ficava muito pesado, não era algo fácil de ser transportado. E segundo os historiadores e também alguns comentaristas bíblicos, todas as vezes que um pescador lavava as redes, era porque ele ia ficar muito tempo sem voltar para o mar. Ele ia ficar muito tempo sem pescar. Por quê? Porque o negócio era pesado, era difícil de ser lavado. Então, se ele fosse voltar para pescar logo à noite novamente, ele não precisava lavar a rede. Agora, lavar a rede significava: eu não volto nem tão cedo. Eu não vou voltar a pescar nem tão cedo. Nem tão cedo eu volto a fazer isso. Você consegue perceber o nível de frustração desses homens? Você consegue perceber o nível de decepção desses homens? A gente está tão frustrado, a gente está tão decepcionado, a gente está tão quebrado que a gente não vai voltar a fazer isso aqui nem tão cedo mais. A gente não volta para o mar nem tão cedo. A gente não volta a fazer isso nem tão cedo. Eu sei que eu vim aqui nessa noite pregar, irmãos, para um ou dois que estão lavando as redes. Estão dizendo: tentei do jeito certo, tentei na hora certa, com a pessoa certa, mas deu errado. Eu sei que eu estou pregando nessa noite para quem está aqui, para quem assiste também pela internet, para gente que está lavando a rede na vida sentimental. Pastor, eu tentei, mas deu tudo errado. Para gente que está lavando a rede na vida ministerial, para gente que está lavando a rede na vida profissional, para gente que está lavando a rede na vida emocional também. Para gente que está olhando para a circunstância, que está olhando para o problema, que está olhando para a adversidade e está dizendo: Deus, eu desisto do sonho, eu desisto da promessa, eu desisto do chamado, eu desisto daquilo que um dia eu lutei tanto. É com você que Deus está falando nessa noite. Eu tenho uma boa notícia para você. Me ajuda a pregar, cutuca alguém e diga assim: Deus tem uma boa notícia para você nessa noite. Diga aí. Eles param no porto, eles param na beira da praia e começam a lavar as redes. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, irmãos?
que Deus é especialista em nos permitir enxergar em alguns limites da nossa vida. Deus nunca vai nos livrar dos limites. Deus, Ele nos leva a alguns limites na vida, não para nos testar, porque, irmãos, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Pastor, então por que Deus me leva a alguns limites? Para que você se conheça, para que você saiba quem você é, para que você saiba a unção que você carrega, a presença que você carrega e a graça que você carrega. Aí, irmãos, os camaradas aqui estão no limite, lavando rede. Mas sabe, Nana, qual é uma das especialidades de Deus? Uma das especialidades de Jesus é chegar na beira da praia quando a gente está no limite. É chegar na nossa vida, irmãos, quando a gente está lavando rede. É chegar na nossa presença diante de nós, trazendo graça, trazendo palavra, trazendo direção. Quando a gente está olhando para a realidade que a gente está vivendo e a gente está dizendo: não suporto mais, não quero mais, não aguento mais, para mim não dá mais. Essa palavra me abençoa, por quê? Porque de repente alguém chegou aqui lavando rede nessa noite. Vou marcar um gabinete com o pastor. Vou meter o pé, estou parando. Para mim não dá mais. Vou jogar tudo pro alto. Aí o carpinteiro chegou aqui na beira da praia Monte Hermon nessa noite para se encontrar com você e para dizer para você: calma. Não toma decisão precipitada. Não coloca ponto final naquilo que eu só coloquei uma vírgula. Você estava querendo pescar meia dúzia de peixe, mas se você ouvir minha palavra, você vai fazer uma pesca maravilhosa. O que eu tenho para você não são apenas alguns peixes, mas são muitos peixes. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Eu vim aqui tratar contigo. Pega essa palavra no teu espírito, irmãos. Ai, pastor, eu estou lavando a rede. Tá bom, mas não vai dar nem tempo de você guardar. Porque o carpinteiro chegou aqui na beira da tua praia e ele está dizendo para você: daqui a pouco eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida e você vai jogar essa rede no mar de novo. Sabe o que ele está dizendo para algumas pessoas aqui? Para com esse show, para com essa graça, para com isso de dizer que não vai voltar mais, que não vai fazer mais, que não vai se levantar mais. Eu já tenho uma palavra para liberar sobre você. E sabe o que ele está dizendo? Você passou a madrugada inteira trabalhando, aquele lugar se tornou o teu lugar de vergonha, mas eu vou te levar de volta para aquele lugar, e naquele lugar tu será honrado na minha presença, se ouvir a minha palavra e se fizer aquilo que eu te mandar. Irmão, em nome de Jesus, me ajuda aí, eu estou gritando aqui sozinho. Fala assim para alguém: prepara a rede de novo. Isso, Monte Hermon. Diga assim: se prepara para colocar o barco na água de novo. Fala para alguém, dá uma estimulada em alguém aí, dá uma animada em alguém. Diga assim: se prepara para usar a rede de novo. Oh, aleluia. Mas e aí, pastor? Só que agora, pega aí, o resultado vai ser diferente. Irmãos, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu vou mudar alguns resultados na sua vida. Eu fui pregar uma vez numa igreja aqui no alto. E aí, estava lá pregando. Chega no meio do culto, no meio da pregação, entra um homem pela igreja. Ele parecia estar endemoniado. Ele entrou e ficava inquieto, andava para um lado, andava para o outro. E eu não conhecia aquele homem, não conhecia o povo daquela igreja ainda. Ele andava para o lado, andava para o outro. E eu pregava ali, né, falando aquilo que Deus tinha mandado dizer, aquilo que Deus tinha mandado falar. E estava ministrando a palavra do Senhor, tal e tudo mais. Daqui a pouco aquele homem lá no final da igreja, ele começa a urrar dentro da igreja, começa a gritar dentro da igreja. E aí algumas pessoas foram lá, abraçaram aquele camarada. Eu até achei, falei: pô, esse cara deve estar, né, bêbado, deve estar drogado. Os diáconos vão lá para tirá-lo da igreja, mas eles não fizeram isso. Eles foram lá, abraçaram aquele homem, começaram a orar com aquele homem chorando
chorando demais. Ele urrava, ele gritava, às vezes até me atrapalhava um pouco na pregação, que a igreja, ela tem um templo bem menor que o nosso aqui. E na bênção, terminei a pregação. Quando eu estou indo embora, o pastor, na verdade, depois que fiz a oração, ele veio à frente, orou. A igreja toda se emocionou, o pastor da igreja começou a chorar também. Aí eu percebi que era alguém dali. E quando eu estava indo embora, o pastor me chamou e falou: você precisa ouvir esse testemunho aqui, cara? Eu falei: pode falar, pastor. Aí traz o rapaz senta na cadeira comigo e o pastor, e ele começa a dizer: eu estava indo tirar minha vida. Eu peguei o carro, deixei um bilhete para minha esposa, para as minhas filhas, e eu ia descer a serra, aqui a Serra de Teresópolis, ia tirar minha vida, ia jogar o carro debaixo de uma carreta, de um caminhão que estivesse subindo. Era isso que eu ia fazer, era essa a certeza que eu tinha. Só que ele parou ali, irmãos, no posto do Garrafão, para abastecer o carro, para se matar, né? Para que abastecer? Ele: pastor, é Deus. Então é Deus. Foi abastecer o carro. Quando ele abre a carteira, irmãos, ele viu a carteirinha de membro da igreja. Aí ele falou assim: eu não posso me matar com a carteirinha de membro dentro da carteira, olha. Aí ele lembrou que tinha culto na igreja naquele dia, pastor. E ele falou: não posso me matar sem falar com o meu pastor. Não vou dizer para ele que vou me matar. Eu vou lá entregar a carteirinha de membro. Vou dizer para ele que estou saindo da igreja. E aí eu volto, desço a serra novamente e me mato. Ele pega a carteirinha de membro, ele vai na igreja para entregar a carteirinha. Quando ele chega lá, Deus começa a falar no coração dele. Aquele homem recebe a palavra, ele começa a chorar. E eu entendi que aquilo que ele estava, os gritos que ele dava, os urros que ele emitia, era Deus curando a sua alma, curando o seu interior. E ali, irmãos, aquele homem se ajoelha diante do altar, depois daquela nossa conversa, e diz: pastor, eu saí de casa para ter um resultado. Esse resultado seria um resultado de morte para mim. E a minha família consecutivamente morreria também, porque todas as vezes que alguém que a gente ama morre uma parte de nós. Morre um pedaço de nós também. Só que Deus está mudando o resultado nessa noite, pastor. Eu estou saindo daqui para voltar para minha família, para voltar para minha casa. Eu estou voltando para o meu ministério. Aí ele olhou para o pastor chorando e disse: pastor, o senhor me aceita de novo como a sua ovelha. E hoje esse irmão, esse homem, é um dos pastores auxiliares daquela igreja. Por que eu estou dizendo isso para você nessa noite? Porque Deus, irmãos, o Deus que nós adoramos nesse lugar, o Jesus que nós exaltamos e entregamos a nossa adoração nesse lugar, é um Jesus que muda resultado, é um Jesus que muda história, é um Jesus que muda sentença do inferno. Jesus chegou, irmãos, e quando ele chega, começa o culto, pastor Renato, porque onde Jesus está, vira culto. Ele começa a pregar, ele começa a ministrar. A Bíblia diz que uma multidão se forma. E aí, irmãos, fica ali um pequeno espaço para que Jesus continuasse pregando. Eu já estou terminando. E ele olha para trás e vê 2 barcos. É o que a Bíblia diz. E desses 2 barcos que ele vê, ele entra em um. Aí eu me lembrei. Eu sou muito apaixonado por comentário bíblico. Que lendo um comentário bíblico, pastor, eu aprendi que o Mar da Galileia era o lago de Genezaré. Mas por que eles chamam de Mar da Galileia? Porque é muito grande. Tem cerca de 20 quilômetros de extensão esse lago. Então, para muitos parece um mar. Por isso que eles chamam de Mar da Galileia. E esse comentário bíblico dizia que cerca de 3.500 barcos rodavam diariamente pelo Mar da Galileia, pelo lago de Genezaré. Olha o que Deus falou comigo, irmãos, quando eu entendi isso. Se ali haviam 3.500, cerca de 3.500 barcos, quantos barcos Jesus teria para escolher? 3.500. Olha como que Jesus é diferente da gente. A gente vive uma cultura hoje, Marli,
assim, eu só ando com gente que eu quero chegar no lugar onde essa pessoa está. Já ouviu alguém falando assim? Tubarão nada com tubarão. Águia voa com águia. Eu só quero andar perto dos bons. Só que, irmãos, isso não tem nada a ver com Jesus. Jesus é totalmente diferente disso. Você está entendendo o que eu estou pregando para você nessa noite? Se tu estivesse num lugar que você pudesse escolher um barco dentre 3.500 barcos, cerca de 3.500 barcos, você escolheria o barco de um frustrado? Você escolheria um barco de alguém que trabalhou a noite toda, não pescou nada, não pegou nada e agora está decepcionado, está frustrado com a vida? Tu ia escolher andar com gente assim? Ia, Marquinhos, vou andar com os frustrados agora. Agora eu vou andar só com os decepcionados. Agora eu vou andar só com os cansados. Não. Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele escolheu. Ele não entrou no barco de Pedro por causa de falta de opção. Ou você está pegando isso aqui? Talvez você esteja olhando para a sua vida e se desvalorizando, meu irmão. Se desvalorizando, minha irmã. Comigo? Mas tem tanta gente melhor, tem tanta gente mais inteligente, tem tanta gente mais capacitada. Eu estou vivendo um tempo de frustração, eu estou vivendo um tempo de decepção. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei porquê, por algum motivo, Jesus escolheu entrar no teu barquinho e usar esse barquinho para que o nome dele seja pregado, para que o nome dele seja reconhecido e para que o nome dele seja glorificado. Irmão, barco para Jesus entrar tem um monte, mas ele escolheu entrar no teu barquinho. Aí eu fico pensando, 7 bilhões de habitantes na Terra, 206 milhões de habitantes no Brasil, 16 milhões de habitantes no estado do Rio de Janeiro. O Jornal Diário lançou hoje que agora, o resultado do IBGE. 176 mil habitantes em Teresópolis. Acho que foi hoje ou ontem que saiu lá no Jornal Diário. 176 mil habitantes em Teresópolis. E nessa noite, por algum motivo, ele resolveu olhar para a Igreja Batista Monte Hermon. Tá pegando isso aqui, irmãos, nessa noite? Deixa ele usar o teu barco nessa noite. Deixa ele entrar na tua vida nessa noite. Ele resolveu olhar para a Igreja Batista Monte Hermon, resolveu olhar para este culto que nós estamos oferecendo a ele nessa noite, olhou para você e falou: é aí que eu vou entrar. É esse aí que eu vou usar. Talvez alguém olhasse para ele e pudesse dizer: Senhor, mas aquele ali está frustrado, aquela ali não tem muita coisa para te oferecer. E ele está dizendo: não me importa, eu escolhi. Tu escolheria, irmão e minha irmã, o barco de Pedro naquele dia? Você escolheria? O barco de gente que está lavando a rede? Eu não sei, irmão, mas talvez eu ia escolher. Eu ia olhar para aquele mundo de barco e ia procurar o barco de alguém que estivesse muito feliz. Ia procurar o barco de alguém que tivesse com o barco cheio de peixe para entrar. Só que, para nossa sorte, os critérios de Deus não são os nossos critérios. E lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, também no versículo 28, pega isso aqui para a gente ir embora para casa. Paulo, ele dá os critérios de escolha de Deus para a gente. Olha o que Paulo diz, pastor Renato. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Vamos apertar, afundar mais o prego aqui. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
Pastor, eu estou fraco, mas você é escolhido de Deus. Bota o 28 aí, por favor. E Deus escolheu as coisas vis e as coisas desprezíveis e as que não são. Sabe com quem Deus está falando aqui nessa noite? Com gente que olha para a própria vida e diz: eu não sou nada, eu não sou ninguém. É a palavra de Deus declarando sobre você as coisas que não são, para aniquilar as que são. Diga para alguém nessa noite: Deus escolheu você. Irmão, o homem escolhe por causa dos resultados. O homem escolhe por causa daquilo que aconteceu até aqui, né, Bárbara? Prestou até aqui, então pode ficar. Foi bom até aqui, pode continuar. Serviu até aqui, tamo junto. Só que Deus, Ele não escolhe por aquilo que aconteceu. Aprenda isso aqui nessa noite. Como que Deus escolhe, pastor? Por aquilo que vai acontecer. Como assim? Romanos 4,17. E Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Pedro, tu está frustrado agora? Tu está decepcionado agora? Teu barco está vazio agora. Talvez, Pedro, ninguém quisesse entrar no teu barco. Ninguém quisesse ficar perto de você. Mas eu quero ficar perto de você. Eu quero entrar no teu barco. Por quê, Senhor? Pode subir o louvor. Por que que o Senhor está escolhendo ficar no barco de um frustrado? Por que que o Senhor está optando? Por que que o Senhor está escolhendo entrar no barco de um decepcionado? Porque eu não te enxergo pelo teu agora, Pedro. Eu te enxergo pelo teu daqui a pouco. E se você me permitir entrar no seu barco, e se você fizer aquilo que eu te direcionar em fazer, daqui a pouco, a tua frustração, a tua decepção vai se transformar num tempo de resultado para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente terminar nessa noite, irmãos. Deus não te escolheu para você ser um volume aqui nessa igreja. Hoje eu atendi um casal que está vindo para cá, vai ser bênção para a nossa igreja, tá? Depois de 20 e poucos anos, estão retornando aqui para a igreja. Eu dizia exatamente isso para você, para eles. Não venham para cá para ser um volume. Não venham para cá para serem frequentadores de cadeira de igreja. Não venham para cá para se confundirem no meio da multidão ou com a multidão. Venham para cá, porque Deus escolheu vocês para estarem nesse lugar e para fazerem a diferença nesse lugar. Você crê nisso nessa noite? Que Deus te trouxe para cá para você fazer a diferença nesse lugar? Eu fico até tranquilo, porque a hora que Regina perguntou se tinha visitante, queria que tivesse, né? Mas não tem, então tá bom, Deus sabe de tudo. Então essa palavra é para nós. Faça a diferença. O que eu tenho que fazer, pastor? Deixa ele entrar no teu barco nessa noite. Deixa ele trocar o lugar da frustração por um preenchimento que só ele pode te dar nessa noite. Pastor, o que é fazer a diferença? É fazer aquilo que ele me pede para fazer. E aí, irmãos? Eu não estou falando que é fácil não, viu? Sabe por quê? Porque às vezes ele vai te pedir o seu barco para ele poder entrar. Ele vai querer te usar. Ele vai querer fazer algumas coisas através da sua vida. Só que emprestar o barco para Jesus, pastor Renato,
é fazer aquilo que ele mandou fazer querendo ir embora para casa. Alguém já viveu isso aqui? Sabe o que eu estou falando? Qual era o desejo de Pedro e dos outros pescadores ali? Vamos lavar a rede, vamos para casa dormir, porque a gente trabalhou a noite toda, a gente está cansado, a gente está frustrado, a gente está decepcionado. O que a gente quer é ir para casa tentar entender o que aconteceu, onde foi que a gente errou, onde foi que a gente se equivocou. Ou seja, qual é o desejo de um decepcionado e de um frustrado? Ir para casa lamber ferida. Vamos para casa lamber ferida. Vamos para casa murmurar, reclamar de Deus, reclamar da vida. Só que quem é escolhido por Deus, por ser humano, às vezes, irmãos, a vontade é essa mesmo. Mas guarda uma coisa no seu coração: quem é escolhido por Deus, todas as vezes que passa por um momento como esse, vai ouvir da boca dele: me empresta o teu barco, deixa eu entrar no teu barco. E o que é, pastor, emprestar o barco para Jesus? É cantar às vezes sem querer cantar. É pregar às vezes precisando, irmãos, receber uma pregação. É orar por alguém, né, pastor Gesiel, pastor Gremi? Precisando ser orado por alguém. Isso é emprestar o barco. Só que tem resultado para a vida de quem empresta o barco para ele. Qual é o resultado, pastor? Depois que ele termina de fazer o que ele tem para fazer, ele olha para Pedro e diz: Pedro, eu já tratei da multidão, eu já tratei do povo, eu já tratei dos seguidores, eu usei o teu barco, eu usei a tua vida. Pedro, deixa eu dizer uma coisa para você. A lição que eu quero te ensinar é que quando você se preocupa com as minhas coisas, eu me preocupo com as tuas coisas também, Pedro. Irmão, você acha que como que Pedro estava no momento em que Jesus estava pregando para a multidão? Acaba isso logo, eu quero ir embora. Termina esse culto logo, pastor. Já são 9h27. Quero ir para casa. Aí Jesus olha para Pedro e fala: calma, Pedro, tratei do povo, agora eu vou tratar de você. O que você vai fazer comigo, Senhor? Coloca o barco de novo na água. Coloca o barco, Pedro. Vai, Pedro, faz o que eu estou te mandando, Pedro. Coloca o barco de volta na água. E ele vai dizer para Pedro assim: Pedro, vai, coloca esse barco em águas profundas. Irmão, Pedro era um vacilão, mas era um cara abençoado também. Sabe por quê? Imagina, pastor Gesiel trabalha com obra. Eu que não sei pregar nenhum prego, dizendo para ele: pastor Gesiel, o senhor tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui na obra aí. O que ele vai falar? Meu irmão, é cada um na sua. Fica lá que eu fico aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe quem está mandando Pedro? Guarda isso aqui no seu coração que a gente termina agora. Sabe quem está mandando Pedro voltar com o barco para a água e levar o barco para o lugar de profundidade? Um carpinteiro. O que carpinteiro entende, irmão? De pescaria, entende nada. Não sabe nada de pescaria. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque haverão vezes na sua vida, acontecerão vezes na sua vida, que Jesus te dará algumas ordens, que Jesus te dará alguns direcionamentos que você não vai entender, que você não vai compreender, que parecerão que estão indo contra a realidade, que estão indo contra aquilo que você espera. Mas quando é Jesus falando com você, obedeça. Obedeça, pastor. Eu não estou entendendo. Obedeça. Pastor, eu não estou compreendendo. Obedeça. Pedro obedece. E agora, irmãos, o versículo 6 que nós lemos diz o seguinte: feito isso, colheram uma grande quantidade de peixe. Reage aí, irmão, em nome de Jesus. Deixa Deus ver que você está aqui nessa noite. Não é para mim não, é para o céu. Feito isto. Isto o quê? Pedro, eu quero teu barco, me empresta. Eu estou decepcionado, mas eu empresto. Pedro, eu vou pregar no teu barco. Pode. Pedro, vai para o lugar mais profundo que tem. Vai com o teu barco para ali. Ou seja, Pedro obedecendo, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Irmão, você é inteligente. Pastor Gesiel, peixe se colhe?
peixe colhe? Não, né? Peixe, irmãos, se pesca. Aí, Lucas, ele escreveu colher em vez de pescar. Talvez você pense assim: pastor, isso foi erro do copista, isso está errado, não foi bem assim, o tradutor se equivocou. Não, não é. É porque talvez você não se lembre do que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Lá está escrito assim: tudo que o homem planta, o homem colhe. Deixa eu dizer uma coisa para você, para nós terminarmos esse culto nessa noite. Se você plantar obediência, se você plantar perseverança, se você plantar o ouvido diante daquilo que Deus te deu, você colherá aquilo que o céu tem para liberar sobre a sua vida. Se coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, o que Pedro plantou? Jesus precisava de um púlpito, Rodrigo. Pedro tinha um barquinho. Planta nessa noite, irmão. Planta fé nessa noite. Deus nunca deixa de cumprir uma promessa, meu irmão. Planta fé nessa noite. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Isso é uma verdade da vida. Pastor, a situação está tão difícil que a minha fé está fraquinha. Planta essa fé fraquinha nessa noite. Porque o homem que de manhã saiu do barco frustrado, que saiu do barco derrotado, que saiu do barco cheio de questionamento, ele volta para o barco e a partir daquele momento ele deixa de ser um seguidor e ele se torna um discípulo. Oh glória! Lembra que eu comecei a mensagem dizendo que lá em João 1,42 Jesus falou para Pedro: Pedro, chegará o tempo. Chegou o tempo na vida de Pedro. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Vamos nessa? O tempo de Deus para algumas pessoas aqui nessa noite é hoje. Algumas pessoas que começaram a ouvir essa mensagem, Deus está dizendo: ao término dessa mensagem, o meu tempo está chegando para a sua vida, o meu tempo está chegando para a sua família, o meu tempo está chegando para a sua casa, o meu tempo está chegando para você. Irmão, para de ser alguém, né, inerte diante daquilo que Deus está fazendo, diante da forma que Deus se movimenta. Deus ainda faz milagre, Deus ainda opera o impossível, Deus ainda é fiel para cumprir todas as suas promessas. No último start que nós tivemos ali, pastor Gesiel, a Aline que pregou, ela ministrava uma palavra, quem estava ali vai se lembrar, e no meio da pregação ela para de pregar, e ela diz assim: Deus está resolvendo uma causa na justiça hoje. Aí alguns irmãos receberam, glorificaram a Deus. 3 dias depois o irmão me procura aqui na igreja e diz assim: pastor, eu estava naquele start, eu vim sem querer vir, eu vim porque eu prometi que eu viria. Para alguns jovens que aqui estavam: pastor, eu tenho uma causa na justiça, há muitos anos eu já tinha me esquecido dessa causa, eu já tinha dado essa causa por perdido, pastor, mas quando eu ouvi aquela palavra, algo se acendeu no meu coração, eu me lembrei e eu disse para ele: Deus, eis-me aqui, me dá fé, acrescenta a minha fé para que eu possa tomar posse dessa palavra. Segunda-feira, irmãos, o telefone dele toca, é um advogado dizendo: venha assinar os papéis, porque alguma coisa aconteceu, e aquilo que nós não esperávamos mais que pudesse aconteceu. Deus fez um milagre. Vem buscar a tua bênção. Vamos nessa, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos, erguer as suas mãos e adorar o nome desse Jesus nessa noite. Amanhecer, é isso. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Canta isso, meu irmão. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe
Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Ouça isso. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Aleluia. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Você consegue perceber que Deus está mudando resultados aqui nessa noite? Você consegue perceber a unção que está sobre essa igreja nessa noite? O peso de glória que está sobre esse lugar nessa noite? Deixa eu declarar uma palavra que o Espírito Santo me manda declarar sobre a sua vida nessa noite. Você não vai precisar mudar de mar. Você não precisará pular fora do barco. Você não precisará abandonar quem entrou com você dentro desse barco. Pastor, o que é que eu preciso? Você só precisa entender o que Deus está falando ao seu coração nessa noite. Pastor, eu vou vender o barco, não precisa. Pastor, eu vou parar, não precisa. Pastor, eu vou sair da praia, não precisa. Só ouça a voz dele nessa noite. O mar é o mesmo, o barco é o mesmo, a rede é a mesma. Só que agora você não está fazendo mais pela sua palavra, você está fazendo pela palavra dele. Você não está sendo guiado pela tua cabeça, você está sendo guiado pela direção dele. Então a palavra para o teu coração é: não demore a obedecer. Se ele está mandando jogar a rede hoje, joga a rede hoje. Sabe por quê, irmãos? Eu quero parar, eu quero orar para a gente ir para casa. Eu aprendi, pastor Gesiel, que Deus trabalha com sincronismo. Olha isso. No mesmo momento que ele fala para Pedro: Pedro, joga a rede, ele está dando ordem, irmãos. Há um cardume gigantesco de peixe para passar por ali. Se ele está te mandando jogar a rede hoje, joga hoje. Se ele está te chamando para obedecer hoje, obedeça hoje. Sabe por quê? Porque no céu Deus está dando ordens a peixes para passarem por aqui. Você consegue perceber que tem peixes passando por aqui? Palavra para você hoje. Mais uma vez, Rebeca. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Volta para o lugar da obediência. Volta para o lugar onde Jesus está te mandando estar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós clamamos nesse lugar. Nós nos apresentamos como igreja diante do Senhor nessa noite. E nós te clamamos e te pedimos, ó Deus, se porventura entrou alguém frustrado e decepcionado nesse lugar, se entrou alguém lavando as redes nesse lugar, se entrou alguém paralisado nesse lugar, a nossa oração, Senhor, é para que o Senhor se encontre com esse irmão e com essa irmã na beira da praia chamada Monte Hermon nessa noite. Nós te pedimos, muda, Senhor, resultados nessa noite. Transforma decepção, frustração, cansaço, Senhor, em um tempo de graça, em um tempo de abundância. Eu quero profetizar sobre a vida da tua igreja nessa noite, meu Pai. Uma grande pescaria. Nós estamos lançando a rede
hoje, nessa noite, e nós sabemos que existe um cardume de peixes passando por aqui. Pesca nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a vida de alguém que nos assiste agora pela internet, numa outra cidade. O Espírito Santo de Deus me diz isso aqui nessa noite. Alguém que nos assiste numa outra cidade pela internet agora. O Senhor está te tocando, está transformando a tua vida, está te chamando para um tempo de obediência e está dizendo: volta para o lugar que eu te chamei para estar. Tu sabe que eu já tenho falado contigo, tu sabe que eu tenho te direcionado, e hoje eu me encontro contigo. Eu te mando lançar a rede e eu te mando voltar a viver a tua promessa e o teu chamado. Aleluia. Estenda suas mãos nessa noite. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Igreja Batista Monte Hermon, Deus nos uniu para um grande propósito, recomeçando em amor. Aplauda o nome dele. Vá para sua casa em paz e abençoado, em nome de Jesus.